Vamos falar agora do provável reforço do Flamengo, o atacante, enfim, trata-se de Juninho, Juninho Vieira, ele que está atualmente no Qarabag clube, deixa eu ver, clube que já jogou Europa League, Champions League, é um clube inusitado. E se eu falar para vocês, galera, que eu conheço esse time, que eu conheço o Juninho, que eu acompanhei vários jogos do Juninho, eu vou estar mentindo. Recentemente, inclusive, a gente falou aqui que o Flamengo não estava negociando por ele, porque o Sevilha estava contratando esse jogador. O Flamengo tinha essa informação, mas diante, digamos assim, da dificuldade de achar outros nomes, o José Boto conversou com o Felipe Luiz aprovou o nome, gosta do nome, inclusive entrou em contato com o Juninho. E o que aconteceu? O Flamengo, que até domingo não tinha interesse no jogador, a partir de domingo para cá entrou em contato com os empresários do atleta e falou assim: olha, não assina com Sevilha. Estava previsto para ele assinar nessa segunda-feira, contrato longo, tudo firmado. O Sevilha estava esperando o jogador para poder realizar os exames e assinar o vínculo dele. O que aconteceu? O Flamengo entrou em contato com os representantes do atleta, José Boto entrou em contato e falou: não assina que eu vou mandar a proposta. E aí o empresário falou: manda logo, porque o Sevilha está esperando ele. O Flamengo foi e enviou a mesma proposta, a mesma base salarial, financeiramente falando, 3 anos de contrato. O jogador gostou e ainda recebeu o telefonema do Felipe Luiz, que o jogador ouviu o projeto Felipe Luiz, o que Felipe Luiz pretende fazer com ele, ele gostou, ficou mais animado ainda. E o que aconteceu? Eles abortaram a missão com o Sevilha, não se reapresentaram ao Sevilha. O Sevilha entrou em contato e falou: olha só, a gente não conta mais com você, nossa proposta está retirada, a gente não tem mais interesse em fechar com você. O Sevilha tirou o time de campo, o Flamengo comemorou internamente, porém, agora o Flamengo precisa chegar num acordo com esse clube. O nome do clube eu sempre esqueço, Qarabag, tá? Já jogou Premier League, inclusive números do Juninho, que tem 28 anos, atuando na Europa League e também Champions League, 27 jogos, 13 gols, 2 assistências, 0,55 participações diretas em gol por jogo. Beleza, vamos lá, pessoal. O José Boto acompanha o Juninho há muito tempo, conhece o Juninho há muito tempo, porque ele jogou durante muito tempo no futebol português. Por exemplo, ele teve uma rápida passagem em 2016 pelo Portimonense de Portugal. Em 2019 ele chegou ao Estoril de Portugal. Depois ele se transferiu ao GD Chaves, clube inclusive que o Hugo Souza Neneca atuou, emprestado pelo Flamengo. Ele ficou até 2022, 2023 nesse time. Depois ele foi para o Qarabag, e lá no Qarabag, vou te falar, ele fez muitos jogos. 80 jogos, 42 gols e 4 assistências. Os números são bons. Mas ele está se destacando no mercado alternativo. Beleza, mas tem gente que vai e nem se destaca. Pelo menos ele está se destacando. E além desses clubes que eu citei, ele é cria do Atlético Paranaense, tá? Jogou também no GE Brasil, aqui do Brasil, Grêmio Novo Horizontino, Figueirense, Vila Nova. Então, tá aí o currículo do Juninho. Flamengo, portanto, tá dando, ou melhor, tá tentando dar um chapéu no Sevilha, porque ainda precisa chegar num acordo com o Qarabag, que não é fácil. Os russos que mandam lá, José Boto está negociando diretamente com eles. O que eu sei, através dos empresários do jogador, a proposta salarial do Flamengo para o jogador é a mesma do Sevilha. Não teve isso de 3 vezes mais, como a imprensa internacional soltou. E assim, com todo respeito à imprensa internacional, eu preciso confiar no empresário do jogador, que é o Márcio Bittencourt, que é o cara que sempre foi justo e correto com a imprensa, pelo menos nunca mentiu nada para mim. E ele foi muito sincero, vendo, olha só, Flamengo entrou na jogada de domingo para cá, domingo à noite. Até sexta, sábado, não tinha nada. Ele, na verdade, foi oferecido pela gente para a antiga gestão, mas não andou em nada, muito pelo contrário. E aí, de domingo para cá, o Flamengo veio forte. Perguntei por quê, ele falou: não sei, o Flamengo entendeu o que agora quer. Então, eu fui ouvir o Flamengo, eles falaram: cara, diante da dificuldade que a gente está tendo, o Juninho, um ótimo nome, tem o perfil que a gente está buscando, tem os requisitos que a gente está buscando,
O departamento de análise e scout do José Boto aprovou, o Felipe Luiz aprovou, e agora o Flamengo tenta concretizar a contratação desse jogador, contrato de 3 anos, e dar um chapéuzinho no Sevilha da Espanha. E segundo em relação a atacantes, tem notícia saindo do forno em relação ao Flamengo, né? O Flamengo ainda não anunciou reforços para 2025, mas está se movimentando, pensando no sistema ofensivo, não é isso, amigo? Pois é, notícia quentinha que o pessoal já pode acompanhar no GE. Globo. A gente, enfim, conseguiu apurar o nome do atacante que o Flamengo negocia para ser o substituto do Gabigol. E a gente está vendo aí na tela o Juninho, atacante de 28 anos, que nesse momento atua no Karabag do Azerbaijão. A gente lembra que o Flamengo está com uma nova realidade financeira, diminuiu a sua expectativa de investimento e vinha mantendo esse nome muito bem guardado, né? Um nome que tem a indicação do José Boto, português diretor de futebol. Para o torcedor que pode estar se perguntando, mas quem é o Juninho? O Juninho é um atacante revelado pelo Atlético Paranaense em 2015, quando eu trabalhava em Curitiba. Ele era reserva dos aspirantes do Atlético, do time ainda do Claudinei Oliveira. Acabou sendo emprestado para vários clubes no futebol brasileiro, Brasil de Pelotas, Novo Horizontino. Foi para o futebol português, lá conseguiu ter uma sequência, inclusive atuou no Estoril e no Chaves, e há 2 temporadas foi para o Karabag do Azerbaijão e logo na primeira temporada estourou, né? Fez 31 gols em 55 jogos, na atual temporada são 11 gols e 2 assistências em 25 partidas. É um atacante de lado, né? 1,78 m, é ponta, joga principalmente pela direita, mas pode também jogar pela esquerda. É um jogador que já tinha um acordo encaminhado com o Sevilha da Espanha, a transferência já estava tudo certo. Felipe Luiz entrou em contato com o Juninho, conversou com ele, o José Boto também. O Juninho quebrou esse acordo, né? Essa negociação entre Karabag e Sevilha não vai mais acontecer, abrindo caminho para o Juninho poder ser essa contratação, esse primeiro reforço do Flamengo para 2025, um negócio que deve ser na casa dos 25, 30 milhões de reais, 4, 5 milhões de euros, que era o que o Flamengo estava imaginando gastar para trazer esse atacante. A gente já vinha falando que o Flamengo estava buscando nomes alternativos, não ia esperar grandes nomes, uma grande contratação para esse atacante. Enquanto o Pedro ainda se recupera de lesão e o Gabigol deixou o clube, Juninho, do Karabag do Azerbaijão, deve ser esse novo atacante do Flamengo, Bené. Aí o nome, então, todas as informações estão lá no GE. Globo, na página do Flamengo. Foge muito do perfil recente de contratação do Flamengo, né? Surpreendeu. Até em relação às cifras e também ao nome, de não ser um nome muito badalado e não muito conhecido no futebol brasileiro, né, Ramon? Um jogador que saiu daqui, como o André Pessoa bem lembrou, muitos empréstimos, passagem por vários clubes, se consolidou no futebol português e está no Karabag há 2 temporadas. E pela idade também, né? 28 anos. Não é exatamente jogador jovem que chega de 20, 21 para desenvolver já. Não, me surpreendeu. Eu esperava um jogador assim, à altura, Roger Guedes, foi especulado Firmino também. Eu esperava um jogador a essa altura para substituir o Gabriel no Flamengo. Mas em relação ao Juninho, obviamente eu não conheço, eu não vejo jogar regularmente. E aí quando se vem um nome assim, graças à internet, a gente começa a pesquisar sobre esse jogador. O André foi muito feliz. Ele é um ponta que foi formado como ponta, mas tem jogado ultimamente como um 9, como esse último jogador de muita mobilidade, né? E aí pesquisando, vendo alguns vídeos, ele é um atacante de ruptura de linha, um atacante que dá essa opção de atacar essa profundidade, trazendo para o elenco do Flamengo, assim, muito Bruno Henrique, né? Um atacante de muita movimentação. Inclusive na temporada agora 23, 24, que o Karabag jogou a Europa League, ele fez um bom jogo contra o Leverkusen, né? O Leverkusen é um time histórico, acabou fazendo gol, inclusive. Recentemente fez um bom jogo também contra o Lyon, pelo Campeonato Europeu. É um jogador de muita velocidade, mobilidade e da maneira que gosta de jogar o Felipe Luiz, de muita intensidade também. Não é um Rony de velocidade igual ao Rony, mas intensifica muito essa pressão nesse primeiro combate. Enfim, interessante ele pode ser, não é tão conhecido, mas se o Sevilha tinha um acordo para contratá-lo, né, mau jogador não é. Então assim, quando toca o telefone, Felipe Luiz te ligando, é difícil falar. Vai jogar no Flamengo ainda, difícil né? falar não. Ser essa reposição até pro Gabigol, né? Agora, assim, eu sinceramente não conheço o jogador, não assisti jogando pelo Karabag, enfim, tem essas credenciais. Agora, não deixa de ser uma aposta, né? Sim, o Flamengo claro. faz. E aí, o meu questionamento esse jogador que vai chegar agora para ser o centroavante do Flamengo, não é um cara que vai chegar com tempo para poder se ambientar. Esse cara vai chegar para jogar. É por isso que eu esperava um cara de nome. Porque não tem o titular da posição e o outro cara que era o reserva, que era um dos maiores jogadores da história do clube, não está mais.
Então, esse cara que for chegar, ele vai chegar para jogar. É o cara que vai iniciar, não vou nem colocar aqui Campeonato Carioca, mas é o cara que vai iniciar para jogar as primeiras fases de Libertadores, que vai jogar a Supercopa do Brasil. O próprio brasileiro, o Pedro tá fora. Como a gente sabe que o brasileiro começa em março. antes. Bem lembrado. Então, assim, esse cara que vai chegar agora, que o Flamengo vai contratar, esse cara vai chegar já para jogar, para ser o titular do ataque do Flamengo. E aí eu não sei se... Não sei não. Na minha opinião, momento, né, para fazer esse tipo de aposta. Na minha opinião, teria que ser um jogador mais pesado. Um cara que você... É claro que nenhuma contratação você tem 100% de certeza que se vai dar certo ou se vai dar errado. Mas tem alguns nomes que você olha e fala assim, cara, esse cara aqui, a probabilidade dele dar errado ou dele responder abaixo é muito menor. E eu imaginava o Flamengo fazendo uma movimentação nesse sentido, visando um centroavante. Pode ser que o cara que ele chegue, vista a camisa, sinta peso nenhum, desande a fazer gol e a gente vai falar, tá tudo certo, vai elogiar aqui a contratação. Mas hoje, dia 7 de janeiro, na minha visão, a gente tem que tratar o Juninho como um apoio.